Raça de víboras. Você certamente já ouviu essa expressão. Mas o que ela significa para a gente hoje? Vem comigo que eu vou te explicar nessa palavra. Então já abre a sua Bíblia ou liga a sua Bíblia em Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 34 a 36. Diz a palavra de Deus: Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Raça de víboras! Assim Jesus chama os escribas e fariseus que tinham acabado de pronunciar as palavras mais duras, mais terríveis, mais horrendas contra Jesus e até mesmo blasfemando contra o Espírito Santo. Mas o que o nosso amado Mestre Jesus está querendo nos ensinar com isso? Eu já te respondo agora. Eu e você devemos pensar bem, mas muito bem antes de falar. Para quê? Para que as nossas palavras sejam bênção e não veneno. Tá entendendo? Víboras, cobra, veneno. Mas para que isso seja uma realidade na sua vida, preste bastante atenção no que eu vou lhe explicar. Em primeiro lugar, veja que interessante é esta cobra, a qual Jesus está chamando os escribas e fariseus, a víbora. Uma víbora é uma cobra venenosa da família Viperidae. As víboras estão entre as mais famosas cobras venenosas do mundo. Muito provavelmente há víboras em todos os lugares do mundo e elas são tão famosas porque uma mordida dessa cobra pode ser fatal. Agora veja só que interessante a comparação de Jesus das pessoas que falam mal, que amaldiçoam com as suas palavras, com as víboras. Isso não foi à toa, não. Sabe por quê? Porque a velocidade da víbora, o bote da víbora, é provavelmente a coisa mais perigosa sobre ela, já que as pessoas podem ser atingidas por víboras, levarem uma picada da víbora antes mesmo de perceberem que encontraram com essa cobra. E tem mais, as víboras também são capazes de controlar a quantidade de veneno que injetam na presa, tomando uma decisão calculada baseada no tamanho da presa. A cobra não é brincadeira, não. Tem mais. Como a maioria das víboras atacam para desativar em vez de matar, a sua capacidade de controlar a quantidade de veneno que elas exalam pode ser bastante útil, porque permite que elas conservem o seu veneno, sabe para quê? Para uso futuro, para usarem uma outra vítima. Começou a entender por que Jesus chama os escribas e os fariseus de raça de víboras, por que, consequentemente, o Senhor Jesus está nos alertando sobre aquilo que a gente tem que falar para não sermos como víboras, para que as nossas palavras sejam bênção e não veneno e não maldição. Bem, na Bíblia, esse réptil é 3 vezes mencionado no Antigo Testamento. Lá em Jó, capítulo 20, verso 16, e em Isaías, capítulo 30, verso 6 e 59, verso 5. Já aqui no Novo Testamento, ela aparece em Mateus 3, 7, aparece aqui em Mateus 12, 34, em Mateus 23, 33 e em Lucas 3, 7. Interessante também que lá em Atos 28, 3, o animal que se prendeu à mão de Paulo supõe-se ser uma vípera aspis, uma víbora dessa espécie. Por isso, meu amado, eu e você devemos pensar bem, mas muito bem,
antes de falar, para que as nossas palavras sejam bênção e não maldição, para que as nossas palavras, para que a sua palavra seja uma bênção e não veneno na vida das pessoas. Agora, não é surpreendente que Jesus tenha decidido falar aqui sobre a imensa responsabilidade das nossas palavras. Os escribas e fariseus acabavam de pronunciar as palavras mais duras de maldição. Eles tinham acabado de destilar um veneno poderosíssimo. Eles tinham visto o Filho de Deus e o tinham chamado de aliado do demônio. Que coisa espantosa, que coisa horrível, que coisa terrível, chamar o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, de aliado do demônio. Que veneno destilado que esses homens fizeram para contra Jesus. Mas o Senhor Jesus, como sábio dos sábios, ele aproveita então e ensina duas leis muito importantes aqui. Preste atenção. A primeira lei que Jesus ensina aqui, quando ele chama os escribas e fariseus, quando ele chama a nossa atenção para não sermos raça de víboras, é que você pode ver o estado do coração de um homem mediante as palavras que ele pronuncia. Você pode ver o estado do coração de um homem mediante as palavras que ele pronuncia. Essa é a primeira lei. Existiu há muito tempo atrás um dramaturgo grego chamado Menandro. Ele disse o seguinte: pode-se conhecer o caráter de um homem por suas palavras. Meu amado, minha amada, o que está no coração só pode sair por meio das palavras. O homem só pode expressar por seus lábios aquilo que ele tem em seu coração. É algo evidente que não há nada tão revelador como as palavras. Você vai concordar comigo. Nós não precisamos falar muito tempo com alguém para descobrir se a sua mente é pura ou não. Nós não precisamos ouvir uma pessoa durante muito tempo para descobrir se tem ela uma mente generosa, amável, ou uma mente cruel, crítica, venenosa, invejosa. É ou não é? Nós não precisamos ouvir durante muito tempo alguém que prega ou ensina para descobrir se a sua mente é clara, é lúcida ou é confusa e complicada. Nós revelamos continuamente, todo dia, todo tempo, o que somos mediante o que dizemos. Essa foi a primeira lei. A segunda lei que Jesus nos ensina aqui a respeito de raça de víboras, do pensar muito bem antes de falar, é que o homem vai prestar contas de maneira especial por suas palavras inúteis. Vou repetir a segunda lei. O homem vai prestar contas de maneira especial por suas palavras inúteis. Acompanha comigo agora a leitura do verso 36. Olha o que o Senhor Jesus fala. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Percebeu aqui a tremenda responsabilidade que nós temos no nosso falar? Vamos dar conta de toda palavra inútil que tivermos falado. Meu querido, meu amado, minha amada, só 3 seres no universo têm a capacidade de se expressar por palavras: Deus, os anjos
e os homens. Portanto, isso é uma capacidade tremendamente especial. E por eu e você podermos ter essa capacidade, nós vamos prestar contas. A palavra que Mateus utilizou aqui no grego é a palavra aergos. Ergon é a palavra que se diz de um ato ou de uma ação. Quando ele coloca essa letra A, esse prefixo quer dizer sem. Então, aergos descreve aqui uma palavra, aquilo que não estava destinado a produzir nada. Em outras palavras, a gente pode entender perfeitamente a tradução desse verso 36 do seguinte: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra que disseram, que não produziu absolutamente nada. Jesus, então, diz algo profundamente certo. Duas grandes verdades nesta passagem. Verdade número 1. As palavras que eu e você pronunciamos nos nossos momentos de descuido, as que nós dizemos sem pensar, as que falamos quando desaparecem as barreiras das convenções sociais. O que é isso? De repente, você ficou tão triste, tão iracundo, tão magoado, tão decepcionado, tão frustrado, que aí você não se importa se tem gente do seu lado, se seus filhos estão ali, aonde você está, se na igreja, se no trabalho, se em casa é até muito mais fácil. Você começa a falar palavras aergam, palavras inúteis, palavras que não têm sentido, palavras vazias. E aí, essas palavras, olha que coisa grave, são as que mostram o que realmente você é. Quando alguém está em guarda de maneira consciente, ela terá muito cuidado com o que diz e como diz. Mas quando a gente não se cuida, quando nós não nos preocupamos com o que dizemos, quando nós não pensamos o que falamos, revelamos a nossa personalidade. Já aconteceu com você isso? De repente, alguém, por alguma coisa, ou até do nada, começa a falar impropérios para você, começa a te inundar de palavras inúteis, de palavras que não servem para nada, de veneno mortal, de víboras. E aí você começa a conhecer realmente quem é aquela pessoa. É muito possível que as palavras que um homem vai falar em público são pensadas, são finas. E que as suas conversas particulares sejam palavras grosseiras, injuriosas. Por quê? Porque em público a pessoa escolhe com cuidado o que diz, mas em particular deixa cair todas as barreiras e dos seus lábios pode sair qualquer tipo de palavras. Sabe, meu querido, o mesmo acontece com a ira. Os homens dizem o que pensam realmente quando estão irados, dizem o que gostaria de dizer durante muito tempo, mas o frio controle da prudência os impediu. Existem pessoas que são um modelo, de gentileza, de cortesia, de amabilidade, enquanto estão em público, quando sabem que os outros a estão observando, e elas se cuidam com perfeição no que diz. Mas quando chegam, por exemplo, em casa, são um horrível exemplo de mau humor, de sarcasmo, de irritabilidade, de protesto, e tudo porque considera que não precisa cuidar-se, porque não há ninguém que os observa, só os de casa. Isso é algo humilhante e, ao mesmo tempo, é uma advertência,
Lembrar que as palavras que mostram que somos são as que pronunciamos quando baixamos a guarda, quando não estamos atentos, quando estamos irados, quando não estamos em público. Última e segunda verdade que Jesus nos ensina aqui. Frequentemente as palavras inúteis são as que provocam o maior mal. Quando um homem experimenta a ira, pode dizer coisas que jamais teria dito se tivesse exercido o controle. Logo, ele pode afirmar que não quis dizer o que disse, mas isso não exime da responsabilidade de tê-lo dito. Mas, por outro lado, o fato de ter dito costuma deixar uma ferida que é muito difícil de ser curada. Vai levantar uma barreira que praticamente nada vai poder derrubar. Alguém pode dizer em um momento de ira algo grosseiro e questionável que jamais teria dito em público. E isso pode permanecer na memória de alguém que jamais vai esquecer. Um outro filósofo grego, Pitágoras, esse você já ouviu falar, ele disse o seguinte: você deve preferir atirar uma pedra por equívoco antes que pronuncie uma palavra por equívoco. Uma vez proferida a palavra que fere, não há nada que faça voltar atrás. Ela segue um caminho de destruição em qualquer lugar que for. Não tem como você atirar uma pedra e correr atrás dela para segurá-la. Vai em direção à vidraça e vai quebrar. Palavras são a mesma coisa. Por isso você deve pensar, examinar as suas palavras. Porque aí você vai descobrir, sabe o quê? Como está o seu coração. Se está alegre, se está triste, se está em paz, se está em guerra, se está louvando a Deus, se está cheio de inveja, cheio de veneno, cheio de peçonha, ou se está cheio de louvor e agradecimento. Você deve saber que Deus não vai julgar você pelas palavras que pronuncia com cuidado, mas vai julgar pelas que pronunciam quando você estiver fora de si. Quando os verdadeiros sentimentos do seu coração surgirem na superfície. Quando tomado por raiva, por inveja, por tristeza, por frustração, por qualquer sentimento ruim, você começa a proferir palavras sem pensar. É esse momento que Deus vai julgar você. É por isso que Jesus chamou os escribas e fariseus de raça de víboras, porque ao invés de serem bênção, eles estavam sendo maldição. Ao invés de trazer palavras curativas, eles estavam destilando um veneno poderoso, que são as palavras inúteis. Concluindo, as palavras revelam o que está no coração. O coração de uma pessoa é um armazém, um reservatório. As palavras mostram o que está no nosso coração e é como um tesouro bom ou uma maldição. O homem bom tira do bom tesouro o bem. Jesus fala isso. O homem mau tira do mau tesouro o mal. Da mesma forma, o homem tira do coração suas palavras, pois a boca fala do que está cheio o coração. Tentar encobrir a sujeira do coração com palavras bonitas, sabe o que é isso? Hipocrisia. É o mesmo que tentar encontrar as virtudes mais nobres nos abismos mais profundos do pecado. A conversa de um homem revela o estado do seu coração. Nossas palavras desvendam as profundezas da nossa alma. Nossas palavras trazem à luz as camadas mais profundas do nosso coração. Se o que está no seu coração é bom, o que vai transbordar será bom. Se o que está no seu coração é ruim, o que vai sair pela sua boca também é ruim.
que ninguém possa chamar você de raça de víboras, mas possa chamar você de uma pessoa abençoada por suas palavras. Amém? Muito obrigado por ter ficado conosco até esse momento. Não esquece de me ajudar compartilhando esse vídeo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, dá essa força pra gente, se inscreva aí no canal para que o YouTube vá e coloque mais, e ofereça esse vídeo para mais e mais pessoas, tá bom? Então, tá aí, ó, se inscreve no canal, compartilha, ative as notificações e ajude a gente a alcançar mais e mais pessoas através da palavra de Deus. Até logo, fique com Deus e até a próxima vez. Deus abençoe.